Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos explorar juntos um conceito muito importante da matemática, bastante útil na estatística e em muitos cenários do nosso cotidiano. Nós vamos explorar o conceito de média ponderada. Isso mesmo, aquela continha matemática que você faz para definir, por exemplo, qual vai ser sua nota final num determinado curso. O importante, mais do que trabalhar com a relação em si, com a expressão matemática em si, com as continhas, é interessante nós conhecermos o conceito que vem por trás. Na matemática, para que nós tenhamos o máximo de experiência prazerosa de conhecimento, é interessante que você preste atenção no conceito. Então, vem comigo, vamos junto, vamos explorar esse fantástico conceito que é o da média ponderada. Para isso, eu vou retomar a Grécia Antiga, que tinha uma referência sempre geométrica para esclarecer um determinado conceito. Então, vem comigo aqui. Vamos supor que nós temos um segmento de reta onde nós marcamos dois pontos, x1 e x2. Tá? x1 e x2 é simplesmente um batismo que nós demos a esses dois pontos. Nós poderíamos colocar A e B, alfa, beta, vamos colocar x1 e x2, ok? Agora, vou marcar um terceiro ponto. Esse ponto eu vou chamar de M, M de média ponderada. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que eu fiz o M mais próximo do x1 do que do x2. A gente poderia, num primeiro momento, pensar que o x1 tem uma importância maior, por isso que ele trouxe o M para perto dele, enquanto o x2 ele tem uma importância menor. Agora eu vou trocar esse termo, não vou chamar mais de importância, eu vou chamar de peso, ok? Então, x1 tem um peso maior na decisão do M e mais próximo a ele, enquanto x2 tem um peso menor. Bom, preciso representar isso através de um número, preciso tentar quantificar essas importâncias. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Muito bem, o meu plano é comparar essa distância, tá? Essa distância aqui, M menos x1, com a distância total de x1 até x2, que eu vou chamar de D. Para tudo, Emerson, para tudo. Eu não consegui compreender nada. De onde apareceu o M, de onde apareceu x1? Bom, vamos imaginar assim. Suponha que você esteja numa estrada no quilômetro 40. Isso significa que você andou 40 quilômetros? Não. Significa que você está no quilômetro 40. Agora eu te dou uma outra informação. Suponha que você saiu do quilômetro 10. Então quanto você andou? Pensa um pouco. Se você saiu do quilômetro 10 e chegou no quilômetro 40, você pode pensar imediatamente que é isso mesmo, 30 quilômetros. Mas 30 quilômetros é um número diferente de 10 e 40. Como você chegou nesse número? Legal, você fez 40 menos 10. Você fez um extremo menos o outro, o final menos o inicial. Foi justamente o que eu fiz aqui. Eu coloquei M menos x1, onde eu cheguei, menos da onde eu saí. E esse parâmetro D aqui é a distância de x1 até x2. Mas por que tudo isso, Emerson? Porque o meu plano é ter uma quantidade que mede este peso, ou seja, ter uma quantidade que me represente matematicamente esse peso. Pensando um pouquinho, seria interessante, é interessante eu representar esse peso que eu vou chamar de peso 1, uma vez que está relacionado com x1, através da comparação entre essa distância D e a distância de x1 a M. Então, M menos x1. Então, esta comparação, porque é justamente assim que nós percebemos a natureza, por comparação, me dá uma ideia da importância do peso referente a x1. Veja só, M menos x1, quanto menor essa distância, maior o peso referente a x1. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. Faz sentido. Mais próximo, peso maior. Peso maior, mais próximo. E com relação a x2? Com relação a x2, vamos fazer o mesmo plano. Então, eu tenho essa distância, que é x2 menos m. E aí, o peso relacionado à variável 2, d sobre x2 menos m. Lembre-se, final menos inicial. Ok. E agora? O
O que nós fazemos com esses dois parâmetros? Nós os comparamos. Para quê? Para saber quem é o maior, quem é o menor. Porque é assim que a gente compara, que a gente percebe a relação entre duas grandezas. Nós tomamos a razão. O que é tomar a razão? Dividir um pelo outro. Vamos fazer isso junto? Vamos lá. Então, P1 sobre P2. Quem é P1? P1 é D sobre M menos X1. E agora, como é que eu represento a divisão por P2? Lembra daquela regrinha básica da divisão de frações, né? Conserva o primeiro e multiplica pelo recíproco do segundo, ok? Bom, então primeiro é o nosso P1, nossa primeira fração, D sobre M menos X1, que multiplica quem? O inverso, o recíproco de P2, que é X2 menos M sobre D. Bom, como era de se esperar, D é o fator comum entre as duas frações. Logo, ele vai ser simplificado. Veja só, eu tenho D multiplicando em cima e dividindo aqui embaixo. Eu posso simplificar a fração. E aí eu tenho P1 sobre P2 é igual a X2 menos M sobre M menos X1. Muito bem. Esse aqui é o nosso checkpoint. Vamos tentar respirar fundo agora e fazer junto uma ginástica algébrica. O que é isso? Vamos explorar essa expressão um pouquinho e tentar tirar dela uma relação que me dá este ponto M, que a partir de agora eu vou denominar média ponderada. Muitas vezes na matemática nós nos deparamos com situações que exigem da gente um pouco de esforço para conseguir trilhar essa aventura e lá conseguir chegar no nosso objetivo, que é um entendimento de um conceito maior. Esse esforço, às vezes árduo, é plenamente recompensador. Só que nesse momento, além de recompensador, é extremamente prazeroso. Uma vez que estamos fazendo juntos, nós estamos compartilhando conhecimento. Então vamos junto nessa aventura aqui. Olha aí. Vou multiplicar aqui em cruz. Então fica P1 vezes M menos X1 igual a P2, que multiplica X2 menos M. Um pouquinho mais. Aplicando a propriedade distributiva, eu vou abrir esses produtos. Emerson, perdi toda a ideia. Por que você está fazendo isso? Lembra? Eu quero encontrar uma relação para M. Então, meu objetivo é M igual a alguma coisa. Ou seja, eu quero uma expressão para a média ponderada. Em termos do quê? Dos dados que eu tenho, X1 e X2, e seus pesos correspondentes. Do jeito que está, eu tenho uma expressão muito compacta e o M se encontra nos dois termos. Necessário a gente ter um pouquinho de coragem, expandir essa expressão e aí, quem sabe, com sorte, a gente encontra uma expressão para M. Vamos lá? Então, P1 vezes M menos P1 vezes X1 é igual a P2 vezes X2 menos P2 vezes M. Ok. Agora é o momento de nós separarmos aí M com M e os dados X1 com X2. Ou seja, isolar o M. Bom, para isolar o M, a ideia é esse termo aqui que tem M passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa, ou seja, se ele está subtraindo, ele passa somando, e esse termo que só tem os dados, o peso e o dado X1, passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa, ou seja, se ele está somando, subtraindo, ele passa somando. Vamos fazer isso junto? Eu tenho P1 vezes M mais P2 vezes M igual a P1 vezes X1 mais P2 vezes X2. Olha que legal. Dá uma olhadinha. De um lado só tem M. Do outro lado só tem os pesos e as medidas. Vamos evoluir mais um pouquinho? M é um fator comum. Então, colocando M em evidência, tenho M que multiplica a soma P1 mais P2. Igual a P1x1 mais P2
vezes x2. Estamos quase lá. M, finalmente, é igual. Olha, todo esse termo aqui está multiplicando. Então, ele passa com a operação inversa, ou seja, dividindo. Dividindo quem? O produto cruzado P1x1 mais P2x2, dividido por P1 mais P2. Olha que bacana! Conseguimos encontrar uma expressão para M em termos de quem? x1 e x2, P1 em P2. Essa aqui nada mais é do que a média ponderada para dois dados, x1 e x2. Olha só, a média ponderada é a soma do produto de cada dado por seu correspondente peso dividido pela soma dos pesos. Ou seja, média ponderada é a soma do produto de cada dado pelo seu correspondente peso dividido pelo peso total. Vamos explorar só mais um pouquinho antes de fazer um exemplo. Bom, eu posso encarar a média ponderada como sendo P1 sobre P1 mais P2, que multiplica x1 mais P2 sobre P1 mais P2, que multiplica x2. Esse é o conceito que eu gostaria de dividir com você. Particularmente, eu gosto de entender a média ponderada dessa forma. Vamos entender como é que é isso. Perceba que cada dado está multiplicado por um número que é a relação entre o peso daquela variável em relação ao peso total. Imagina se nós tivéssemos, então, uma campanha, ou se não uma pesquisa estatística, onde nós tivéssemos as frequências relativas. Essa razão dos pesos seria a frequência de ocorrência de uma determinada resposta com relação ao número de questionários colhidos ali para a pesquisa. Ou seja, x1 ele é multiplicado por um fator que avalia a importância dele com relação ao todo. Olha que interessante. Cada dado ele tem um peso, um fator que o multiplica, que nada mais é a comparação de sua importância com relação à importância total. Nós vamos chamar de peso total. Então, duas formas de você interpretar aí a média ponderada. Produto das variáveis pelos seus correspondentes pesos dividido pelo peso total, ou a soma das variáveis, onde cada uma recebe o produto do seu peso comparado ao peso total. Bom, essa é a equação aí para a média ponderada. Mas para que isso serve? Como que a gente utiliza isso? Porque matemática sem aplicação é arte. Mas também é um pouquinho chata de vez em quando. Será que isso acontece no nosso cotidiano? Será que a gente consegue encontrar uma aplicação para a média ponderada? Podemos sim. Vou mostrar uma. Por exemplo, no cálculo da sua média final. O cálculo da sua média final, em geral, ele é composto por duas avaliações. Geralmente, uma avaliação atribuída a uma prova presencial e a outra avaliação a um trabalho, seja ele online, seja ele uma tarefinha que você faz em sala de aula. Bom, como que essa nota é composta? Muito bem, nós temos aí uma nota de prova e uma nota de tarefa. Bom, a nota de prova e a nota de tarefa, em geral, têm pesos diferentes. O que o educador entende? Entende que no momento de uma prova escrita, você está sob condições que vai ter um pouquinho mais de exigência da sua parte. Enquanto que na tarefa, você pode fazer de uma maneira mais tranquila, ou seja, em grupo, tem um peso menor. Não que ela seja menos importante, ela vai ser menos significativa na contagem da média final. Vamos aprender com um erro primeiro, tá? Vamos supor que um aluno, um estudante, ele obtenha 5 na sua avaliação escrita e 7 na sua nota de tarefa. Muito bem. Ele vai lá e calcula a sua média final executando a seguinte operação. Ele soma 7 mais 5, que dá 12, e divide por 2. O que ele está calculando?
Muito bem, ele está calculando a média aritmética. Algum erro nisso daí? Nenhum. No caso em que as notas, tanto de prova como de tarefa, possuíssem o mesmo peso, tivessem a mesma importância. O que não é o caso. Em geral, nota de prova corresponde a 70% da sua nota final, enquanto a nota de tarefa corresponde a 30%. Então elas possuem importâncias diferentes, possuem pesos diferentes. E agora, como lidar com isso? Bom, agora a gente já tem a ferramenta. Para cada tarefa você tem que ter a ferramenta apropriada. Nós temos uma ferramenta apropriada. Qual é? Média ponderada. Vamos lá. Nota final vai ser igual a... Então vamos colocar aqui nota final. Vai ser igual a nota de prova vezes o peso da prova mais a nota de tarefa vezes o peso da tarefa, dividido pelo peso total, que é o peso da prova mais o peso da atividade de tarefa. Muito bem, isso é uma nova fórmula? Não. Isso aí nós estamos reescrevendo o conceito da média ponderada. O produto das notas, que são os dados, vezes o peso, dividido pelo peso total. Vamos traduzir isso em números? Bom, nota final, NF, igual a nota de prova, 5. Peso da prova, 70%. Mais nota de tarefa, 7. Peso da nota de tarefa, 30%. Dividido pela soma dos pesos, que é 70 mais 30. Ah, Emerson, eu gostaria de fazer de uma forma diferente. Que forma diferente? Ao invés de 70%, eu gostaria de colocar 0,7. E ao invés de 30%, eu gostaria de colocar 0,3. Por que você faria isso? Já sei. Porque embaixo a soma seria 1. 0,7 mais 0,3, que dá 1. Facilitaria o mecanismo da conta. Pode fazer assim? Pode sim, senhor. Pode fazer desse jeito? Pode também. Mas é uma questão de gosto. Fácil é o jeito que você sabe fazer. Vamos lá? Então, nota final é igual. 5 vezes 70, 350. Mais 7 vezes 30, 210. Dividido por 100. Realizando essa continha, eu tenho 350 mais 210. Vai me dar quanto? Muito bem, 560. Dividido por 100. 5,6. Perceba, um valor diferente da média aritmética. Lembra? Somar e dividir por 2. Por que deu um valor diferente? Vamos pensar um pouquinho. Deu um valor diferente porque as notas possuem pesos diferentes. Muito bem. Procure no seu cotidiano exemplos onde a média aritmética acontece. Tente aplicar isso a provas de concursos públicos. Pesquisando na internet, você também vai encontrar aplicações em pesquisas de opinião. Enfim, explore o seu cotidiano. Ele está repleto de matemática. E quando você estiver lá pesquisando, não esqueça, a gente está sempre junto, sempre compartilhando conhecimento. Até a próxima.